Bom, queridos alunos dos quintos anos, Escola Estadual de Francisco Guarnieri, terceira parte da aula do dia 15 de junho, agora ali no Aprender Sempre de Língua Portuguesa, volume 2, tá? Continuando lá na sequência 4, a aula 2. Estaremos nas páginas 49, 50 e 51. Tem muita coisa para fazer? Não. Por quê? Se vamos verificar aí na aula 2, nós vamos ler e aprender com artigos de divulgação científica, tá? O que vamos aprender? Nesta aula, você vai ler em colaboração com os colegas um texto que pertence ao Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014 sobre alimentos ultraprocessados. Então, lá na questão 1, ele está pedindo assim: observe os alimentos abaixo e marque quais você costuma consumir durante os lanches. Então, vocês vão ter aí biscoito de polvilho, que está com salgadinhos, frutas, salsichas e linguiças, tomate, bolacha recheada, bala, suco de limão, refrigerante e bolos prontos. Vocês vão fazer um X ou um círculo no que vocês costumam comer no lanche, tá? Somente isso. Questão 2. Um dos temas em evidência quando o assunto é alimentação saudável é o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. O macarrão instantâneo, as salsichas, o suco em pó, os salgadinhos e os biscoitos recheados são alguns exemplos dos alimentos ultraprocessados mais consumidos pelas crianças. Para saber mais sobre eles, leia o texto a seguir que compõe o Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014. Então, nas páginas 50 e 51, nós vamos ter o texto Alimentos ultraprocessados. Evite alimentos ultraprocessados. Esse texto eu vou fazer a leitura agora, enquanto o restante fica em silêncio. E vocês que estão em casa, que vão ver isso no vídeo, podem só escutar e voltar o vídeo e escutar quantas vezes quiser para poder entender o assunto. Em silêncio. Alimentos ultraprocessados. Evite alimentos ultraprocessados. Devido a seus ingredientes, alimentos ultraprocessados como biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes e macarrão instantâneo são nutricionalmente desbalanceados por conta de sua formulação e apresentação. Tendem a ser consumidos em excesso e a substituir alimentos in natura ou minimamente processados. As formas de produção, distribuição, comercialização e consumo afetam de modo desfavorável a cultura, a vida social e o meio ambiente. Alimentos ultraprocessados incluem biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerante e macarrão instantâneo. A fabricação de alimentos ultraprocessados, feita em geral por indústrias de grande porte, envolve diversas etapas e técnicas de processamento e muitos ingredientes, incluindo sal, açúcar, óleo e gorduras, e substâncias de uso exclusivamente industrial. Ingredientes de uso industrial comum desses produtos incluem proteínas de soja e do leite, extrato de carnes, substâncias obtidas com o processamento adicional de óleos, gorduras, carboidratos e proteínas, bem como substâncias sintetizadas em laboratório a partir de alimento e de outras fontes orgânicas, como petróleo e carvão. Muitas dessas substâncias sintetizadas atuam como aditivos alimentares, cuja função é estender a duração dos alimentos ultraprocessados ou, mais frequentemente, dotá-los de cor, sabor, aroma e textura, que os tornem extremamente atraentes. Por que evitar o consumo de alimentos ultraprocessados? Há muitas razões para evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Estas razões estão relacionadas à composição nutricional desses produtos, às características que os ligam ao consumo excessivo de calorias e ao impacto
que suas formas de produção, distribuição, comercialização e o consumo têm sobre a cultura, a vida social e sobre o meio ambiente. Alimentos ultraprocessados favorecem o consumo excessivo de calorias. Alimentos ultraprocessados enganam os dispositivos de que nosso organismo dispõe para regular o balanceamento das calorias. Em essência, esses dispositivos, situados no sistema digestivo e no cérebro, são responsáveis por fazer com que as calorias ingeridas por meio dos alimentos igualem as calorias gastas com o funcionamento do organismo e com a atividade física. Dito de modo bastante simplificado, esses dispositivos tendem a subestimar as calorias que provêm de alimentos ultraprocessados e, nesta medida, a sinalização de saciedade após a ingestão desses produtos não ocorre ou ocorre tardiamente. Como consequência, quando consumimos alimentos ultraprocessados, tendemos, sem perceber, a ingerir mais calorias do que necessitamos. E calorias ingeridas e não gastas, inevitavelmente acabam estocadas em nosso corpo na forma de gordura. O resultado é a obesidade. A elevada quantidade de calorias por grama comum, a maioria dos alimentos ultraprocessados, é um dos principais mecanismos que desregulam o balanço de energia e aumentam o risco da obesidade. A quantidade de caloria dos alimentos ultraprocessados varia cerca de 2,5 calorias por grama, maioria dos produtos panificados, a cerca de 4 calorias por grama, barra de cereal, podendo chegar a 5 calorias por grama, no caso de biscoitos recheados e salgadinhos de pacote. Essa quantidade de calorias por grama é 2 a 5 vezes maior do que a tradicional mistura de 2 partes de arroz para uma de feijão. Outros atributos comuns a muitos alimentos ultraprocessados podem comprometer os mecanismos que sinalizam a saciedade e controlam o apetite, favorecendo assim o consumo involuntário de calorias e aumentando o risco de obesidade entre esses atributos. Destacam-se hipersabor, com a ajuda de açúcares e gorduras, sal e vários aditivos. Alimentos ultraprocessados são formulados para que sejam extremamente saborosos, quando não para introduzir o hábito ou mesmo para criar dependência. A publicidade desses produtos comumente chama a atenção com razão para o fato de que eles são irresistíveis. Comer sem atenção. A maioria dos alimentos ultraprocessados é formulada para ser consumida em qualquer lugar e sem a necessidade de pratos, talheres e mesas. É comum que o seu consumo em casa, enquanto se assiste programas de televisão, na mesa de trabalho ou andando na rua. Estas circunstâncias, frequentemente lembradas em propagandas de alimentos ultraprocessados, também prejudicam a capacidade do organismo registrar devidamente as calorias ingeridas. Tamanhos gigantes. Em face do baixo custo dos seus ingredientes, é comum que muitos ultraprocessados sejam comercializados em recipientes ou embalagens gigantes, e a preço apenas ligeiramente superior ao de produto em tamanho regular. Diante da exposição a recipientes ou embalagens gigantes, é maior o risco do consumo involuntário de calorias e maior, portanto, o risco de obesidade. Por último, mas não menos importante, calorias líquidas. No caso de refrigerantes, refrescos e muitos outros produtos prontos para beber, o aumento do risco de obesidade é em função da comprovada menor capacidade que o organismo tem de registrar calorias provenientes de bebidas adoçadas, como a alta densidade calórica e os demais atributos que induzem o consumo excessivo de calorias, que são intrínsecos à natureza dos alimentos ultraprocessados. A estratégia de reformulação aqui é pouco aplicada. Então, para não ficar uma leitura em vão, aqui embaixo, nas anotações,
vocês devem fazer um comentário pessoal sobre o que é que vocês acharam dos textos, tá certo? Esta é a atividade do Aprender Sempre, volume 2, de língua portuguesa, nas páginas 49, 50 e 51. Não é mesmo, Breno? Já que você resolveu entrar aqui no meio, né? Essa é a atividade? Você vai escrever o seu comentário? Então tá bom, aqui nós dois já nos despedimos, tá? Ainda vai ter mais uma do Aprender Sempre, volume 1, certo? Até a próxima.